Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus capítulo 12, versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração mau e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Quando a gente vê as pessoas que fazem mágica, elas fazem assim muitas caras. Então diz que o mágico ele engana os olhos. Então tem uma pessoa que eu conheço que também faz mágica e parece que ele hipnotiza os olhos das pessoas para poder fazer mágica. Então os escribas e fariseus foram para Jesus Cristo e eles queriam um sinal. Mas Jesus Cristo falou que somente podia mostrar para eles um sinal que foi lhe dado através de Jonas. Jonas ficou 4 dias na barriga do peixe e depois saiu. Então, o que ele vai mostrar para eles? O Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe e isso que Jesus Cristo ia lhes mostrar. Então, se tem uma coisa que Jesus Cristo queria mostrar para a gente, é que assim como Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias, então Jesus Cristo queria mostrar para a gente que ele morreria na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então, como isso é um sinal, Jesus? Sim, isso é um sinal surpreendente. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou depois de 3 dias. Então, desde então, as igrejas que acreditam em Jesus Cristo penduram uma cruz na igreja. Porque isso mostra que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a gente olha para essa cruz que Jesus Cristo foi crucificado. E mesmo Jesus Cristo mostrando a cruz, muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado da cruz. Eu frequentei a igreja, sempre vi a cruz e cantava os cânticos da cruz. Mas eu não sabia o verdadeiro significado da cruz. Eu sempre soube que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Então, quando Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, se ele sofreu pelos meus pecados, então ele passou por muitos sofrimentos e por isso assim ele morreu na cruz. E Jesus Cristo morrendo na cruz, Jesus Cristo, será que sofrendo daquele jeito ele queria deixar sobrar algum pecado nosso? Se Jesus Cristo morreu na cruz e se a gente ainda tem pecado, quer dizer, então, será que Jesus Cristo precisava morrer na cruz? Então, antes de Jesus Cristo morrer na cruz, tem um conteúdo da oração de Jesus Cristo. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não seja conforme a minha vontade, e sim a sua. Se o Senhor puder, por favor, passa de mim esse cálice. Então, Jesus Cristo também tinha carne. Então, ele estava podendo ficar feliz por ser crucificado, mas ele está sofrendo, isso era uma realidade. Qual foi o motivo dele sofrer na cruz? Com a morte dele na cruz, ele poderia resolver o problema do nosso pecado, por isso ele morreu na cruz. Se mesmo morrendo na cruz pelos nossos pecados, se ainda a gente tiver pecado,
Então, Jesus Cristo jamais seria crucificado na cruz. Jesus Cristo jamais sofreria na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele sofreu. Mas por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, ele resolveu o problema de toda a humanidade. E quando todo o nosso pecado foi resolvido, ele teve certeza disso, ele morreu crucificado. Eu vou morrer na cruz. Mas eu não sei se o meu pecado se o pecado da humanidade foi lavado. Eu não sei se o pecado das pessoas foram lavados. Então, dessa forma, se tivesse sido assim, Jesus Cristo jamais morreria na cruz. Então, Jesus Cristo morrer na cruz foi uma certeza de que ele resolveria o pecado de toda a humanidade. Por isso ele morreu na cruz. E o que é importante? Nós, sendo libertos dos pecados, nós podemos ter um coração livre diante de Deus. Então, num horário anterior eu falei sobre o coração poder fluir. Se quando o nosso coração fluiu com o de Jesus, Jesus Cristo morreu na cruz, sofrendo pelos nossos pecados. Eu já morri pelo pecado de todas as pessoas, eu já resolvi isso, já acabou. Então, esse foi o coração de Jesus Cristo. Então, agora, no coração de Jesus Cristo, dentro do coração do ser humano já não existe mais pecado. Então, por isso que Jesus Cristo falou que ele já perdoou todo o nosso pecado. Mas, se esse coração de Jesus Cristo não passar para nós, no coração de Jesus Cristo, todos os nossos pecados serão resolvidos. Mas, tem pessoas que ainda têm pecado no coração. Essas pessoas jamais podem se tornar um com Jesus. Se você se tornar um com o coração de Jesus, se o nosso coração for perdoado por Jesus Cristo, e se você aceitar esse coração de Jesus Cristo, então, por mais que a gente possa ter um monte de pecado no nosso coração, aquela morte de Jesus Cristo na cruz, então esse pecado também tem que ser resolvido dentro do nosso coração. Então, no coração de Jesus Cristo, todos os nossos pecados foram resolvidos. Mas ainda tenho pecado no meu coração. Essa é a primeira prova de que meu coração não se uniu com o de Jesus. E isso quer dizer que eu não aceitei o coração de Jesus. Antigamente eu pensava que eu era pecador. Mas me encontrando com Jesus Cristo, compartilhando meu coração com Jesus, o pecado que estava no meu coração já não existe mais. Mas eu tenho pecado. Por que Jesus Cristo está falando que eu não tenho mais pecado no coração? Porque eu já lavei o seu pecado na cruz. Por isso que o seu pecado foi lavado. Sim, eu sei disso, Senhor. Mas eu cometi pecado novamente. Sim, mas esse pecado também já foi lavado. Sim, eu cometo pecado de novo. Então, quando eu perdoo o seu pecado, então eu não só lavei o pecado daquele momento. Antes de você nascer, eu já lavei todos os seus pecados. Então, Jesus Cristo, antes de você nascer, já lavou todos os seus pecados. O que Deus está falando? Eu vou perdoar os pecados deles. E também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados para sempre. Jesus Cristo falou isso. Você tem que aceitar o meu coração. Jesus Cristo está falando que lavou todos os meus pecados. Ele está falando que não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Se Jesus Cristo falou que ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados, então eu já não tenho mais pecado no coração. Então eu sou lavado. Se Jesus Cristo falou que lavou, então está lavado. Então por isso eu sou santo. E assim o coração fluindo, nós podemos receber o coração de Jesus Cristo. Eu me encontro com muitas pessoas no mundo.
Eu também me encontro com os irmãos da nossa igreja. E também me encontro com os pastores da nossa igreja, me encontro também com os seminaristas, mas tem uma pessoa que eu mais odeio. Tem uma pessoa que eu mais odeio. Sabe que tipo de pessoa que é? Não é aquela pessoa que não lava o rosto, que fede, que fica cheio de caspa no cabelo, ceboso. Não é também aquele coração que é teimoso e vive do jeito que quer. Tem uma pessoa que eu odeio. Sabe que tipo de pessoa que é? É, que tem aquela característica má e continua mantendo essa sua própria característica. Tem muitas pessoas que têm uma personalidade, uma característica má. E vindo para a igreja, no seminário, fazendo comunhão. Então, a minha característica e daquela pessoa é diferente. E essa pessoa, ela sente, eu tenho uma característica má, errada, não é? Um africano visitou a minha casa. E a minha esposa estava na cozinha trabalhando, embaixo da pia. E a minha esposa, ela colocou embaixo da pia assim um tapete. Era um tapete macio. E ela ficava o dia inteiro trabalhando em cima desse tapete. E aquele africano veio para minha casa e viu aquele tapete. Nossa, isso aqui é muito bom. Nossa, a gente ainda não conseguiu fazer uma coisa assim. Então, na verdade, esse tapete não custa caro. E a minha esposa fingiu que era uma grande coisa e comprou 2 tapetes para ele. E ele levou 2 tapetes desse e ele ficou muito feliz. A gente não sabia. Mas fizeram esse tapete muito confortável. Realmente, essa roupa combina mesmo. Então, quando eu vejo uma coisa errada nas outras pessoas, aí eu conserto. Foi assim que eles decoraram a cozinha. Nossa, realmente isso é muito útil. Eu também vou fazer assim. Então, quando as mulheres vão para as casas das vizinhas, elas imitam alguma coisa nas cozinhas delas. Eu não sei se isso é xingar. Mas eu pensei que as mulheres só faziam isso. Elas cozinham, elas fazem as coisas. Mas isso é uma vida. Principalmente, quando a gente vai para a África, tem muitas pessoas que vivem de uma forma desconfortável. Mas os africanos que viajam frequentemente para os Estados Unidos ou para a Alemanha ou para a Europa vivem de uma forma diferente, vivem completamente diferente. Então é a mesma coisa no mundo do coração. Então as pessoas frequentando, entrando e saindo do seu coração, essa pessoa tem o coração tão amplo. Eu também sou assim. Tem pessoas que eu me encontro e às vezes eu sinto vergonha de ficar com ela. Meu coração é muito estreito. E assim, eu aprendo o coração daquela pessoa. E dessa forma, eu vou alargando o mundo do meu coração. Então, as pessoas que não têm vida espiritual também. Elas podem unir o coração com as pessoas. Então, em 1 João, está falando o quê? Então, aquilo que eu ouvi e que eu escutei e que eu vi, estamos fazendo comunhão com vocês. E a comunhão é entre o Pai e o Filho. Nós vemos, ouvimos e sentimos, nós conversando sobre isso, a gente pode ter uma comunhão. E enquanto a gente tem essa comunhão, o Pai e o Filho Jesus Cristo, eles se unem conosco e nos conduzem. E assim eles fazem a gente ter um crescimento espiritual. Mas tem pessoas que vieram receber um treinamento espiritual, mas elas não escutam nada que os outros dizem, só vivem pelo seu próprio método.
Não escutam o que os outros falam, só ficam guardando aquele seu próprio pensamento. Então, as pessoas que eu mais odeio são esse tipo de pessoas. Por mais que ela tenha uma ótima qualidade, mas ela não consegue aceitar uma outra coisa boa. Então, a gente tem que jogar fora aquilo que é ruim e aceitar aquilo que é bom. Por mais que a gente veja televisão, nossa, realmente essa casa é muito bem decorada, é muito bonita. Dizem que os coreanos têm uma boa cabeça. Há um tempo atrás, um coreano, ele pesquisou como perfurar um túnel facilmente. E agora, para passar pela água, eles criaram um túnel. Então, como é que eles pesquisaram? Como é que eles perfuram um túnel? Eles não perfuraram embaixo do mar, assim, mas eles criaram um túnel. Porque embaixo da água, se você fizer um túnel, é perigoso que pode vazar água e pode morrer as pessoas. Mas ele fez um túnel perfeitamente de concreto e colocou um cano. E ele colocou 2 pistas para ir e 2 pistas para voltar. E depois que ele fez tudo isso, ele tira a água e pode até pegar o peixe que está ali dentro, né, do cano. E depois coloca o cimento, coloca o asfalto e coloca a eletricidade. E também é muito mais rápido, né, aquele trânsito, e também é muito mais rápido. E é seguro. Então a Coreia desenvolveu esse método. Antes, a gente passava por aquele túnel. E quando eu levava os turistas, eu falava no ônibus. Então, quando fizeram esse túnel, não precisaram de nenhuma pá. Como vão cavar um túnel sem pá? Não, a gente não cavou o túnel, a gente fez o túnel. Eles pegaram, criaram um túnel e jogaram no mar. E eles montaram, e depois que acabou a montagem, eles tiraram a água e tiraram toda aquela água e fizeram esse túnel. Porque para perfurar um túnel embaixo d'água demora muito tempo. Mas o navio, ele lança do barco as partes do túnel e faz metros e metros de túnel. E se você tirar água de dentro do túnel, você ainda pega os peixes ali de dentro. E depois que acaba o trabalho, você faz uma sopa de peixe. E depois você faz a instalação elétrica. E depois você pinta. Você coloca a linha da pista, dos carros, e ficou muito legal e seguro. Quando as pessoas veem isso, elas aprendem. Os coreanos são muito inteligentes para aprender. Então, eles falam para não comprar os produtos alemães, porque os coreanos, em um mês, eles acabam criando uma mercadoria melhor do que dos alemães. E vendem pela metade do preço. Por isso, os alemães, eles tentam pesquisar, mas não conseguem. Por isso, os coreanos, eles não deixam vender os produtos coreanos lá. Eles fizeram as vias expressas também, os coreanos. E a França, eles compraram. E depois de alguns anos, nós fizemos vias expressas muito melhores do que eles. Agora foi reconhecido que as vias expressas coreanas são as melhores do mundo. Os coreanos, eles são muito inteligentes nessa parte. Para fazer via expressa, para fazer linha de trem, para fazer túnel,
para fazer essas coisas, eles são muito inteligentes. Antigamente, lá em Calmon, tinha muitas florestas, muitas montanhas. Então, para você passar pelo Calmon, você tinha que dar muitas voltas pelas montanhas. Então, agora, eles fizeram estradas perfurando todas essas montanhas. Eles fizeram uma estrada perfurando todas as montanhas. Se tiver uma montanha no meio do caminho, eles perfuram. E se tiver um vale, eles colocam ponte. Agora não tem caminho para subir, para descer, para dar volta, é só ir reto. Então, nessas partes, os coreanos são muito desenvolvidos. Mas tem uma parte que os coreanos também têm que se desenvolver no mundo material, no mundo diário, cotidiano, isso é desenvolvido. Então, na verdade, quando a Coreia começou a fazer o carro, eles conseguiram fazer tudo, menos o motor. Então, eles foram lá para o Japão e compravam um motor. E os japoneses prometeram para os coreanos que iam ensinar como fazer o motor. Os japoneses não criaram, não ensinaram. E porque assim o carro japonês podia ser bastante vendido, mas os coreanos ficaram bravos. E eles começaram a pesquisar, desenvolver o motor. E eles foram para a Inglaterra. E eles também acabaram criando um motor. E agora o motor coreano é exportado para o Japão e para a Mercedes-Benz. Então os coreanos vêm, eles aprendem e desenvolvem muito bem. Se conseguirem uma ideia, eles criam em cima rapidamente. O motivo dos coreanos fazerem carro de uma forma barata, antigamente eles pegavam vários pedaços e montavam, mas hoje em dia na Coreia, 5 peças saem em uma peça. Antigamente cada peça tinha que ser montada, mas agora já vem um pedaço com aquelas peças montadas. Com certeza, né? O pneu não tem como montar. Mas o mundo de Deus, também a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender o mundo do coração de Deus. Os escribas e fariseus que quiseram um sinal de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou? Nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, eu vou entrar no túmulo por 3 dias. Então, vocês têm que saber o porquê disso. Eu quero lhes mostrar esse sinal. As pessoas escutando isso... o Jonas entrou na barriga do peixe por 3 dias? Então Jesus Cristo vai morrer e vai ficar 3 dias dentro do sepulcro. Por que Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe? Porque ele foi desobediente. Porque ele foi para Tarsis e não para o lugar onde Deus mandou. Ele foi para um outro caminho. Então, Jesus Cristo ficou 3 dias no sepulcro. Por quê? Porque obedeceu à palavra de Deus. Assim como Jonas entrou na barriga do peixe, por que Jesus Cristo teve que ficar 3 dias no sepulcro? Porque ele foi um sacrifício pelo nosso pecado. Pela nossa justificação, ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados. E quando ele ressuscitou do túmulo, sabe o que ele falou? Eu morri e ressuscitei. Olha aqui a marca do espinho, da madeira na minha mão. Olha aqui a minha costela, isso perdoou o seu pecado. Essa minha morte te aperfeiçoou. Isso que ele nos ensina. Isso que ele nos ensina. Mas tem pessoas que estão presas ao seu pensamento. As pessoas que estão presas ao seu pensamento. Porque essas pessoas estão presas em si mesmas.
Elas não conseguem aceitar uma simples palavra de Jesus Cristo em seus corações. No coração de Jesus Cristo, ele foi o sacrifício pelo nosso pecado. E está escrito que ele morreu pelo nosso pecado e ressuscitou pela nossa justificação. Então, no coração de Jesus Cristo, nós somos justos. No nosso coração, nós somos pecadores. Então, quando eu entro no coração de Jesus Cristo, mas eu sou pecador. Por que Jesus Cristo está falando que eu sou justo? Então, é isso que você tem que olhar. Isso é um milagre, isso é um sinal. Ele está falando que eu sou justo. Como eu me tornei justo se eu sou pecador? Na cruz todos os meus pecados foram resolvidos. Então Jesus Cristo falou, não precisa de nenhum outro sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe. Você aceitar que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, isso é um sinal. Isso que Jesus Cristo está falando. Então, quando a gente entra no coração de Jesus, quando a gente pensa na palavra de Jesus, não quando eu fico pensando no meu pensamento, mas quando eu olho para a palavra de Jesus, eu posso ter certeza de que Jesus Cristo perdoou os meus pecados. E assim, a gente, se livrando do pecado, a gente pode ter liberdade diante de Deus. E quando a palavra de Deus flui para dentro do meu coração, o Espírito Santo trabalha. E Jesus Cristo trabalha em nós. E nós podemos viver uma vida abençoada por meio de Jesus Cristo. É uma coisa surpreendente. Por isso, somente existe o sinal de Jonas para mostrar. Muito obrigada.